Preparei um conteúdo muito top para você hoje, sobre o processo de venda, né? E enumerei os 6 motivos principais que te impedem hoje de vender. A maioria das pessoas que me procuram com dificuldade, ou porque já empreendem e estão com dificuldade, ou às vezes sonham em empreender, mas já observando outras pessoas, já enxergam a dificuldade, já ficam receosos para começar. Diz respeito a isso, ao medo de não conseguir vender, ao medo de sofrer essa objeção do cliente e se sentir empacada. E entrar na guerra de preço, e aí você sabe, né? Da guerra de preço pro fim é um pulinho. E hoje, o que eu quero te ajudar é você não entrar na guerra de preço. E para isso, não é para discutir só valor do produto, isso é muito importante, talvez seja o ponto mais importante, mas existem uma série, outros 5 erros que você provavelmente está fazendo, se você hoje tem dificuldade para vender. Muita gente desiste, gente, na primeira dificuldade, e normalmente a primeira dificuldade é o processo de venda. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você. A venda, né, por excelência, é um processo. Ela tem um início, tem um meio, tem um fim. É um fluxo. E você precisa entender como que é esse fluxo, como que é essa jornada, que a gente chama de jornada do cliente, para saber exatamente o que você precisa fazer em cada momento. Então, assim como acontece numa viagem, o cliente, ele faz essa viagem no processo dele, de conhecer a marca, de conhecer o produto, até o momento que ele, de prospect, né? Ele vira um cliente mesmo, de potencial cliente, ele vira um cliente efetivo, né? Um cliente que já é consumidor do seu produto, do seu serviço. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é entender isso. Eu vou te explicar exatamente, de forma simples, os 3 pontos-chave da jornada do cliente, as 3 estações, vamos dizer assim, né? Se a gente está falando de uma viagem, de uma jornada, vou dizer para você das 3 principais estações. Então, a primeira delas, e aí eu vou te falar também, claro, o erro que você pode estar cometendo em cada uma delas. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a primeira estação é quando o cliente tem o processo de aprendizado de descoberta, tá? Então, o que acontece nessa fase? Ele não sabe, muitas vezes, que ele tem um problema, ele não sabe, muitas vezes, que você existe, que a sua empresa existe, ele não sabe que tipo de problema que você pode resolver para ele, e, às vezes, ele faz uma busca no Google, ou ele está andando nas redes sociais, ele está numa fase ali de curiosidade, de descoberta. E essa fase é uma fase muito importante para você estar atenta para ser vista por essa pessoa, né? Muita gente foca naquele cliente que já tem a necessidade, que já está atrás da solução, do produto, do serviço. Ali existe, sim, a escassez, porque ali existe, como a pessoa já sabe o que ela quer, o mercado, as empresas e as pessoas que empreendem, que estão olhando essa visão mais rasa, elas vão ali e elas vão brigar por aquele cliente. Mas, na realidade, tem um universo imenso de clientes, um volume muito maior, um potencial muito maior, que está um passo atrás disso. São pessoas que não têm clareza hoje do que precisam, dos problemas que têm, mas que têm ali potencial. Se você souber fazer essa jornada, acompanhar esse cliente nessa jornada, lá na frente, suas chances de sucesso e de conseguir converter são muito maiores. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, esse cliente que está lá naquela fase de aprendizado e descoberta, ele não sabe que ele tem um problema. E o que você tem que fazer nessa fase? Você precisa evidenciar esses sintomas dessa dor que ele tem. Eu vou dar um exemplo prático. Vou dar um exemplo de comida saudável. Vamos imaginar uma empresa de comida saudável. E aí, o que vai acontecer? Nem todo mundo está ligado nisso, de que é importante comer saudável, de que está comendo mal atualmente. É ou não é verdade? Às vezes a gente entra no piloto automático porque a gente não se liga da nossa necessidade. Mas essa necessidade existe, isso é real. E uma empresa que tem um negócio com essa base de comida saudável para um determinado público específico tem muita chance de dar muito certo. Basta conseguir seguir essa jornada que eu vou dar o exemplo aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, compartilha. Aproveita, compartilha rapidinho, porque vai valer a pena, tá? Primeira coisa que tem que fazer, então, evidenciar quais são os sintomas. Você tem que fornecer informação, levar, dar aquela cutucada no cliente. Então, o que você faz? Primeira coisa, é na dor. O ponto de conexão é sempre na dor, né? Então, o que você vai fazer? Para esse exemplo de comida saudável. Você vai ficar falando de comida saudável? Vai ficar falando do que você vende? Não. Esse momento o cliente não quer ouvir isso. E se você disser isso, ele vai correr. Porque ele vai entender que você quer vender. E ninguém gosta de alguém em cima da gente. A gente gosta de alguém em cima da gente querendo vender? Ninguém gosta. A gente gosta de quem quer trazer solução pra gente. Isso é sempre muito bem-vindo. Mas quem vem querendo vender, não é isso que a gente quer. Então, o que a gente faz? A gente vai levar para essa pessoa... Imagina você com um produto, uma empresa com produtos e serviços ligados à alimentação saudável. Você vai falar o quê? Do problema da alimentação errada, da alimentação não saudável.
quais os males que isso causa, quais as implicações para a saúde. O que comer mal causa hoje na sua saúde? Que implicação que isso causa imediato, que implicação que isso causa a médio prazo, a longo prazo, doenças que são estabelecidas no corpo da gente exatamente por mau hábito alimentar. Entende? De que tipo de conteúdo que você vai colocar ali? E essa pessoa começa a ver aquilo, e aquilo começa a fazer algum sentido para ela, porque ela lembra da besteira que ela tá comendo. E aí ela vê aquilo. A pessoa tá o tempo todo na rede social, então ela vai ver. Você vai gerando, vai criando esses conteúdos, vai cutucando, vai falando, ajudando. Isso faz mal por causa disso, isso é assim, 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 isso tem que ser evitado. E aí você vai ali desenvolvendo aquele conteúdo, envolvendo aquelas pessoas. Aí chega essa primeira fase, né? E aí o cliente começa a te seguir. Esse próximo começa a te acompanhar. Porque ele vê que aquele conhecimento que você está compartilhando tem valor para ele, faz sentido para ele. Mas ele ainda não tem clareza de eu como mal, eu preciso de alguém que me ajude a comer melhor. Ele ainda não tem essa clareza. Mas ele já está ali, começando a se conectar com você. E aí o que você vai fazer? Você vai, claro, trazer ele para o espaço que você tem mais condição de conversar com ele, que são as suas redes fechadas, né? A sua lista de e-mail. Eu fiz semana passada uma aula sobre redes sociais para negócios, como você fazer para você ter melhores resultados. Então, se você não viu, depois você volta lá. Essa live está salva no Facebook. Então, você pode ver essa live sobre redes sociais. Mas eu vou falar agora, resumindo, você vai levar essas pessoas para essas redes suas, para trocar e-mail com elas, para trocar WhatsApp com elas, e ali começa a se construir um relacionamento. E aí chega, para quê? Para chegar na segunda fase da jornada do cliente. Então, nessa primeira, gente, é muito conteúdo, é conteúdo gratuito, é conteúdo tocando dor, é conteúdo que você vai escrever artigo, você vai fazer blog, você vai fazer vídeo, você vai dizer ali daquele problema, você vai mostrar para a pessoa que existe um problema e que talvez ela tenha aquele problema. É isso. Você não apresenta a solução, você não fala do seu negócio, você não fala da sua empresa, você não quer vender nada, não é um momento para isso. Aí chega a segunda fase da jornada do cliente. Todo mundo tá acompanhando, gente? Quem puder, anota aí no comentário. Então, a primeira fase da jornada do cliente é aprendizado e descoberta. Nessa fase, você não vai vender, você não vai falar do seu produto, você não vai falar do seu serviço, você vai gerar valor para o cliente. Você vai levar para ele informações que vão remeter à dor que ele tem, ao problema que ele tem, que provavelmente ele ainda não sabe que ele tem. Ele não está atento para aquilo. Mas ele já está ali pesquisando no Google, ele já está ali nas redes sociais se interessando quando alguém fala de problema de colesterol, de glicose alta, e aí ele fica naquela coisa, ele já sabe que ele está comendo mal. Ele sabe. Mas ele não está admitindo muito aquele problema. E aí ele começa a te seguir porque você está levando informações para ele. Beleza. Aí na segunda fase, aí vamos seguir. A segunda fase é a parte que ele começa a considerar uma solução. Na verdade, ele começa a considerar várias possibilidades de solução. Então, ele começa a pensar o que ele pode fazer. E aí, nessa fase, é legal você trazer conteúdo de solução para ele. Então, dicas de alimentação melhor, dica de rotina, dica de dia a dia, de coisas assim práticas, aplicáveis, que ele vai começar não só a te acompanhar, mas começar a indicar. Ele começa a marcar uma amiga, ele começa a levar, comentar em casa. Ó, tô vendo esse site aqui, tô vendo esse blog aqui, tô vendo essa rede social. Sabe esse canal do YouTube? Sabe esse perfil no Instagram? Nossa, a pessoa tá dando muita dica sobre isso. E aí, a fase que você faz o quê? Você disponibiliza um conteúdo mais aprofundado. Então, é a hora de você, a segunda fase, que é essa fase que o cliente considera uma solução, você vai oferecer e-book para ele, você vai oferecer aula para ele, webinário, você vai oferecer live, como eu estou fazendo aqui. Você vai aprofundar mais no conteúdo. Você vai mostrar para ele algo que ele precisa saber, que já é uma solução parcial para o problema que ele tem. Então, ali começa. E aí, beleza. Você tá se relacionando, tá ali se relacionando. Ai, gente, Nutri Stefania Oliveira tá dizendo, interessantíssimo. Você tá usando o meu caso como exemplo, então ficou claríssimo. Que bom, que bom. E tem muita gente que trabalha com alimentação. Gente, mas é aplicável, tá? É aplicável para qualquer caso. Então, eu tava comentando aqui mais cedo da Ludice, que é cantora. Então, qual que é a dor? O que essa pessoa precisa, que às vezes não sabe? É um momento de relaxamento, é um momento de estar com os amigos, ouvindo a boa música. São pessoas de empresas que contratam shows para empresas. E aí, nossa, eu preciso ter contatos dessas pessoas para levar. Por exemplo, eu trabalhei com RH há muitos anos. Eu precisava ter esses contatos de pessoas porque eu era responsável por organizar as festas. E festas para 3, 4 empresas de grupo. Então, assim,
um número imenso de pessoas, né? Milhares de pessoas nas festas, e eu precisava ter aqueles contatos para poder ter à mão. Além dos eventos, assim, tô dentro de uma festa final de ano, mas tem evento o ano inteiro. Então, que dor que é essa? Assim, a falta de você ter o contato, de ter testado antes, de ter conhecido antes, de saber qual que é a mensagem que aquilo vai levar para aquelas pessoas da empresa, enfim. Então, vale para qualquer tipo de negócio mesmo, atividade física. Tudo, gente, tudo, tá? Coaching, fisioterapia. Eu estava falando ontem com uma aluna minha do PNC que trabalha com LPF. LPF é aquela técnica que todo mundo conhece muito por barriga negativa, né? E, na verdade, assim, ela tá me explicando de milhões de funções disso. Inclusive dor na coluna. Então, na verdade, a LPF é uma das soluções. Mas ela pode dizer na dor, né? Patrícia Teixeira. Sigam Patrícia Teixeira. Né? Se ela estiver aqui, gente, quem for do PMC estiver aqui, marca a Paty para vir aqui, tá? Então, o que você vai fazer? A Patrícia, por exemplo, que é fisioterapeuta, trabalha com LPF. Ela tem que dizer nessa primeira fase sobre as dores, os problemas, que às vezes o cliente nem se dá conta. Então, uma dor na coluna, ou aquela barriguinha que incomoda, né? Ela falou pra mim que eles chamam de barriguinha de avental, aquela barriguinha caída. Então, assim, principalmente depois do pós-parto. Então, é que se conectar, é entender. Por isso que é fundamental você trabalhar com um nicho específico. É você entender quem que é seu cliente ideal e dedicar o seu trabalho a ele. Quando você faz isso, você diz sim para um grupo, realmente você vai ter que dizer não para outros grupos. Mas é aquele não para os outros que vai te trazer muito cliente daquele público que você escolheu servir, atender, empreender para poder ajudar, né? Então, vamos lá. Então, primeiro ponto da jornada, aprendizado e descoberta, né? Essa fase de curiosidade, tudo, que ele não tem noção do problema ainda. A segunda fase, ele já sabe que ele tem um problema e ele começa a procurar a solução, que é essa fase dele considerar a solução, e aí é a hora de dar muito conteúdo, é a hora de trazer. E o que você faz? Seeding. O que é seeding? É você semear. É você plantar para depois colher. Aí, nessa segunda fase da jornada, começa a venda. Mas é uma venda de 2 passos. Não é uma venda ansiosa, é uma venda de 2 passos. É uma venda que você vai plantar e depois você vai colher. Sabe aquela história de correr atrás das borboletas? Não dá certo. Imagina você ficar correndo atrás de cliente. Não é isso. O que você tem que fazer é o quê? Cuidar do seu jardim, cultivar o seu jardim. E aí, naturalmente, eles vêm. E vem aos bandos, viu? E vem e chama os amigos. É lindo. Então, faz isso. Lembra que a segunda fase, você pode citar, fazer o seed. O que é o seed? Você vai citar algum produto, algum serviço, mas você não oferece, você não vai focar em vender. Não é a hora de vender ainda. Se você nessa hora focou muito essa jackpot para vender, você assusta esse cliente. Ele entende que você está querendo só vender. Ele desconecta de tudo que você fez até agora, que é no sentido de ajudar, de contribuir. Vamos repetir rapidinho os 4 passos, os pilares do PNC? Paixão, contribuição, reciprocidade e monetização. Então, não dá para você querer monetizar antes de contribuir. Você escolheu o público certo pela paixão? Ótimo. Gera valor, contribui. Quando você acha que contribuiu muito, você vai lá e contribui mais um pouquinho. Essa semana, uma pessoa de dentro do PMC falou o seguinte, Mel, aquela aula que você deu de redes sociais, essa que eu comentei agora há pouco, nossa, Mel, uma aula que você fez de graça, você poderia ter cobrado, eu pagaria para ter estado nessa aula. E aí sabe o que eu disse para ela? Eu sei. E é por isso que eu não cobrei, porque não é a hora, você espera. E aí ela riu, brincou, e é isso. Na verdade, a gente tem, não só antes de fazer a primeira venda, mas ao longo do relacionamento com o cliente, a gente tem que criar, a gente precisa criar oportunidades de continuar gerando muito valor. O cliente, ele nunca sai dessa jornada, ele conclui, ele vai lá e ele vai no início de novo, ele começa. Para que você possa oferecer outros produtos. É muito mais fácil você fazer uma segunda venda para o mesmo cliente do que você buscar no mercado atrair um outro cliente. Então, foca nisso. Você tem um público que já te acompanha, que já te segue, que já confia em você, que já vem seu trabalho, que já... Foca nesse público, não abandona, não. Então, vamos lá. Então, segundo ponto. É isso, você considerar a solução. O cliente já sabe que tem um problema, ele já identificou que existem soluções, e ele quer ali receber mais informações, ele quer ficar ali. Você vai fazer o seed, nessa hora você planta, você comenta. Comenta que você tem um determinado produto, comenta que tem um determinado serviço, comenta. E deixa passar. Aí, quando chega a terceira fase, é o quê? É a hora da decisão. É a decisão de compra. Então, nesse momento, é esperado que o cliente já tenha clareza do problema, tenha clareza que existe uma série de soluções, e é legal você trazer para ele várias possibilidades de solução, para que naquela hora ele possa se decidir com segurança. Para que ele possa, naquela hora, não ter dúvidas de que você tem a melhor solução para ele. E aí, o que você vai fazer nessa hora? Dizer dos seus diferenciais.
Aí sim você começa a falar mais de produto, aí sim você faz uma oferta irresistível. Mas não é uma oferta simplesmente desconectada, eu tenho isso aqui, se você quiser, estou à sua disposição. Não, pelo amor de Deus, não é isso. O que você tem que fazer é seguir o fluxo que você vai construindo ao longo da jornada. Então, a primeira coisa, contar a sua história, dizer de onde surgiu aquele produto e dizer o que aquilo vai resolver para ele, e dizer dos seus diferenciais, e trazer gatilhos mentais que são importantes. Se você não sabe o que é gatilho mental, tem aula aí para trás de rede social que eu falei muito de gatilho mental. As decisões nossas. Deixa eu explicar uma coisa, com calma, que isso é muito importante. As decisões nossas, todas elas são decisões emocionais. A gente tem a ideia, a ilusão de que as nossas decisões são racionais. Mas, na realidade, o que a gente faz? A gente toma uma decisão emocional e a gente racionaliza, a gente explica pra gente mesmo, a gente conta uma história daquela decisão. Pra quê? Para que a gente se sinta segura, sinta que a decisão foi justificada. Mas, na realidade, a gente decide tudo na nossa vida na emoção. É na emoção. Então, o que o cliente vai fazer? Ele vai decidir na emoção, mas você precisa dar para ele os argumentos para que ele não tenha dificuldade de justificar essa decisão. O que faz ele tomar a decisão com segurança é isso. É ele conseguir explicar para ele mesmo por que ele escolheu A e não B, por que ele escolheu você e não qualquer outra solução do mercado. Ou por que ele entendeu que aquela oferta irresistível é irresistível mesmo e ele precisa resolver agora. E o momento é agora e ele não pode ficar de fora disso. Então, é muito importante, nesse momento da oferta, você trazer essa história para gerar conexão com o cliente, você dizer essa oferta irresistível usando esses gatilhos mentais, da escassez, da urgência. E também um outro muito importante, que é da prova. Muita gente confunde prova com prova social. Prova social é aquela coisa do efeito manada. O que é isso? Você tem uma rede social com 10 mil seguidores, 15 mil, 20 mil, 50 mil, você tem prova social. Por alguma razão, um grupo grande de pessoas te acompanha, te segue. Então, entende-se de fora, sem que você tenha aberto nenhuma palavra, de que você tem algo importante a dizer. As pessoas entendem assim. Agora, esse gatilho não é o mais importante. O mais importante não é você ter volume de pessoas. O mais importante é você ter resultado. Então, o gatilho mental fundamental para essa fase é a prova. O que é a prova? É o depoimento do seu cliente. É aquela hora que você tem aquele feedback que você consegue divulgar. É ele espontaneamente fazer um depoimento e te marcar nas redes sociais. Eu tenho todo dia surpresa das minhas alunas que elas me marcam, colocam nos stories e colocam um post e me citam. Vocês não têm noção, assim, o sentimento que eu tenho de reciprocidade, de vontade de fazer mais. Eu vejo isso e falo assim, meu Deus, eu quero fazer mais. Eu vou fazendo mais e mais e mais e mais e mais. Porque a reciprocidade é um gatilho mental muito forte também, né? Então, quando a gente faz para a pessoa sente a vontade, o desejo de fazer pela gente e vice-versa. Quando a pessoa faz, a gente sente também vontade de retribuir. Então, nesse momento, é fundamental que você mostre nessa fase, a terceira fase da jornada, que é o momento da decisão, da tomada de decisão, que você possa facilitar essa decisão para o seu cliente. E uma forma linda é você poder mostrar prova daquilo que você está falando. Olha, se tem uma coisa que não tem contra-argumento é quando alguém fala de você. Uma coisa sou eu falar do meu trabalho. Outra coisa é uma outra pessoa falar do meu trabalho. Entende isso? Então, quando o seu cliente fala do seu trabalho, ele leva o seu trabalho para um outro patamar. As pessoas entendem. Ninguém é pago para falar de nada de ninguém, entende? Não faz sentido. Por que teria tanta gente falando bem de alguma coisa se aquela coisa não fosse boa? Então, é isso que tem que fazer. Você vai gerando valor para o cliente, você vai gerando tanta reciprocidade que você vai despertando o interesse dele em te dar esses retornos, de dar esses feedbacks, de gerar esses depoimentos. E você pode levar para o cliente como depoimento mesmo, ou você pode levar de uma outra forma, que muita gente usa, que é o quê? Estudo de caso, que são os cases de sucesso. Então, assim, por exemplo, se você trabalha com alimentação, pessoas que mudaram a sua vida, melhoraram a sua saúde por causa da alimentação. Estou seguindo o mesmo exemplo, né? Ah, não, mas eu trabalho com festa infantil. Então, feedbacks e fotografias de eventos top que você desenvolveu. Tô vendo aqui a Priscila entrando. Priscila organiza a mamãe. Priscila trabalha com consultoria para gestão de tempo e de rotina para mães. Então, assim, sabe aquela sensação de perdi o controle totalmente da minha rotina, não tô conseguindo, tô chegando atrasada no trabalho, tô chegando atrasada na reunião da escola, tô chegando atrasada para tudo, tô atrasada para minha vida. Então, ela tem uma consultoria, um passo a passo que te ajuda a organizar isso. E aí, o que ela tem? O que ela faz? Quando cada vez que ela abre uma nova turma, ela mostra para as pessoas os depoimentos, os estudos de caso, pessoas que realmente mudaram a vida através
dessa ajuda, dessa contribuição, desse trabalho, dessa missão na vida dela, que é Organiza Mamãe. E por aí vai, eu posso dar uma série de exemplos aqui. E que você precisa, na verdade, agora é aplicar. É adaptar para o seu negócio específico, seja ele do que for. Eu dei exemplo aqui de produto e dei exemplo de serviço. Exatamente para te dar clareza de que isso que eu te falei funciona. Ah, e aí, beleza. Não esqueça que eu vou falar dos 6 erros, hein? Vou entrar em cada um deles daqui a pouquinho. Vou só encerrar a jornada do cliente, que é fundamental para você entender esses erros e entender que hora que você vai lidar com isso para você não errar. Para você conseguir reverter essa situação a seu favor. Então, o que você vai fazer? O cliente comprou. Ele seguiu os 3 passos da jornada do herói. Então, o primeiro passo, aprendizado e descoberta. O segundo passo, de consideração da solução. O terceiro passo, de gestão da compra. Ele comprou. E aí, o que você faz? Você entrega? Ok, você entrega, mas não só isso. Ali não acabou. Ali começa um relacionamento. Ali você sentiu que aquilo que você fez valeu a pena, que o cliente está ali junto com você e que ele sente também que valeu a pena ter te acompanhado até ali. Porque agora sim, ele está ali pronto para receber aquela solução. E aí você tem que manter aquele relacionamento, é fundamental, você precisa manter aquele relacionamento. Você precisa continuar gerando valor, você precisa acompanhar para ver se o cliente vai saber usar, seja o produto ou o serviço que você ofereceu, que ele comprou. Você precisa acompanhar de alguma forma. Tem várias formas, eu posso fazer uma live específica para falar sobre isso. Mas o que eu quero te dizer aqui agora é que você não pode, na hora que o cliente compra, deixar para lá. A hora que ele compra é uma hora que você vai trazer para mais perto de você. Se ele veio, olha, você regou o seu jardim, você cuidou do seu jardim e as borboletas vieram. E você vai deixar elas embora? Não. Você vai cuidar mais ainda dos jardins para que elas entendam que ali é o lugar delas, que elas sentem bem ali, elas vão estar ali. E você vai poder oferecer um monte de outros trabalhos enquanto fizer sentido para você. Atender aquele público específico e oferecer soluções em produtos e serviços, você vai manter ali. E essas pessoas, enquanto fizer sentido para elas, e nada além disso. E para você é importante que seja dessa forma. Só por o período que fizer sentido para elas vão estar ali. E se algum dia elas acharem que não faz mais sentido, tá tudo certo. Elas vão. E tá tudo bem, e tem outras chegando. Essa visão de negócio que você precisa ter. Você vai ali cuidar, você vai atrair, você vai manter aquelas pessoas que fazem, que para elas faz sentido estarem ali, e tá tudo bem. Se vão depois, se continuam, é um fluxo, né? A gente faz isso como consumidor, como cliente, não faz? E é exatamente isso que acontece também quando a gente empreende. Os nossos clientes, eles escolhem quando vão estar mais próximos, quando vão estar consumindo, comprando, quando vão se afastar um pouco, quando precisam de mais atenção. E a gente tem que estar ali, de prontidão, para atender, para resolver problema. Para, primeiro, cutucar o problema, para depois levar a solução. E, por fim, realmente oferecer uma proposta irresistível, uma oferta irresistível. Agora eu vou falar para você dos 6 erros, né? Quais são? Gente, desse conteúdo inteiro, vamos compartilhar? Quero saber quantas pessoas estão compartilhando aqui. Vão compartilhar e me ajuda a levar para mais gente, porque assim, nossa, eu sei, você sabe também, né, pelo que eu entreguei até agora, que isso realmente muda mesmo a vida de quem já está empreendendo. Então vamos lá. Agora eu vou falar para você dos 6 erros que você provavelmente está cometendo e que estão te impedindo de vender. Esses 6 erros, na verdade, eles são uma dificuldade que você tem de quebrar a objeção. São 6 objeções e que se você não sabe como lidar com elas, elas viram erros. A sua atitude é um erro diante daquela objeção e você literalmente vai perder todas as vendas em que você não souber lidar e principalmente quebrar aquela objeção. Então a primeira coisa que tem que fazer antes de você querer vender, chegar na terceira fase da jornada do cliente, é você ouvir esse cliente. E a fase 2 da jornada é a fase principal para você ouvir, a fase de você se relacionar, você entender. Ouve o cliente, entende quais são as objeções dele. O que faria ele não comprar? O que faria ele não decidir? O que faria ele procrastinar aquela decisão que você sabe que vai ajudá-lo naquele momento? Então você precisa ter clareza disso. E isso você só vai ter ouvindo. Ouvindo o cliente, se relacionando e entendendo. E tem uma série, eu vou te falar das 6 principais objeções. Que se você não sabe combater, se você não sabe quebrar, isso vira um erro no seu processo de venda. E aí sim você fica impedida de vender. Primeiro erro, com relação à qualidade. O cliente sempre se pergunta assim, mas será que isso é bom mesmo? Será que isso vai resolver o meu problema? Será que isso vai me satisfazer? E como é que você vai responder a isso? Sempre pensando que tem 2 formas de você se conectar. Pela dor e pelo prazer.
Pela dor é uma conexão mais forte, que você aponta o problema, você cutuca o problema, você levanta aquele assunto que o cliente vai olhar e vai falar, ixi, eu tenho esse problema, eu vou ter que ficar por aqui para poder ver como é que eu vou resolver. Ou você pode falar direto pela solução. Ou você pode falar direto pela solução. Falar direto pelo prazer, dos ganhos que ele tem. Então, voltando ao exemplo da alimentação. Você pode de cara já falar dos benefícios da alimentação? Pode. Mas isso não gera conexão. Ninguém acorda um dia e fala assim, não, a partir de hoje vou comer bem, vou comer saudável. Não. As pessoas acordam pensando o seguinte, não, tô comendo mal pra caramba. Hoje tá tranquilo, mas daqui a 10 anos, 15 anos, isso pode pesar na minha vida. Eu vou ter que mudar meus hábitos. Entende? Começa por uma dor. A dor, ela gera muito mais comprometimento de mudança. Isso infinitamente. Eu só comecei a empreender no momento que eu fui mãe, que eu falei, gente, não vai dar para eu continuar no mundo corporativo, ter essa vida maluca de sair de casa às 7 horas da manhã, voltar às 7 horas da noite e não ver nada, não saber o dia que o menino andou, o dia que o menino fez cada coisa, sabe? Eu não queria. Foi uma dor. Agora, antes eu sonhava em empreender, várias vezes eu cheguei a pensar que eu poderia sim ter um negócio disso, um negócio daquilo. Eu poderia, eu pensei várias vezes, mas não era suficiente. Olhar para a solução não foi determinante para eu me decidir. O que me fez decidir foi a dor. A hora que eu parei e falei, não aguento mais. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. E aí eu decidi. E na jornada do cliente é assim. O cliente ele decide na hora que ele tá é a hora de fazer, né? A gente tem essa coisa, a gente querer ficar procrastinando decisão. É natural, é humano. E se você é assim, tá tudo certo, porque eu também sou. A gente é assim. O que a gente tem que fazer é ter clareza para não ser assim todo dia, né? Na medida que a gente vai tendo autoconhecimento, que a gente entende quais são os nossos sabotadores, entende as historinhas, as desculpas que a gente está contando pra gente, pronto, a gente se liberta desse vício de procrastinar e começa a focar no resultado que a gente quer. E para ter resultado, é agindo, né? É fazendo o que você não fez até agora. Então, vamos lá. A primeira coisa é isso. Você tem que levar para o cliente a dor, cutucar, e é isso que vai fazer ele entender a qualidade daquilo que você oferece. Então, desde trás, você vai plantando a sementinha para que ele não tenha objeção com relação à qualidade. Segunda objeção, entrega. Mas será que vai entregar, por exemplo, se for um produto que for entregue pelo correio, será que se é um produto, um curso, por exemplo, mas será que vai ser boa a entrega? Será que essa pessoa vai estar lá? Será que vai fluir legal? Será que a pessoa começa a ter muitas dúvidas com relação a esse fluxo, né, da logística mesmo de entrega. E começa a se preocupar com isso e começa a inventar na cabeça dela fantasias, né? Então, por exemplo, ela está contratando uma festa. E aí ela pensa, nossa, mas será que se tiver um problema, será que essa pessoa tem boa referência? Será que ela entrega? Né? Quando a gente ouve dizer, né, que tem gente que vende e não entrega, então a pessoa, existe isso para as pessoas. Então você precisa o quê? Naquele momento mostrar os resultados com os clientes, mostrar. E isso é uma coisa para a fase 2, sobre a entrega. É uma hora que você já falou do produto ou serviço, aí sim, você começa a trabalhar a objeção da fase 2, o medo da entrega, da não entrega, na verdade, né? Terceira objeção é a pessoa tem dúvida com relação à própria capacidade. Não tem nada a ver com o seu produto, não tem nada a ver com o seu serviço, não tem nada a ver com a sua empresa, tem a ver com ela própria. Ela desconfia, será que ela vai fazer aquilo mesmo? Será que ela vai levar a sério? Quantas pessoas compram pacotes de anuidade em academia e não fazem? Mas e aquelas que, antes de fazer, já pensam assim, será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? E isso vale para um monte de coisa. Pessoas, às vezes, que compram pacotes de viagem, mas não tem nada certo de férias ainda, e a pessoa fica naquela coisa, será que eu vou comprar? Será que eu não vou comprar? Eu não... Entende? A pessoa se enrola em desculpas. Então, assim, você precisa, nesse momento, ajudar a pessoa a se comprometer, a mostrar para ela que só depende dela. Quantas pessoas entram em curso de inglês, compram cursos de inglês, sejam cursos presenciais em escolas tradicionais de inglês, ou até cursos online, e não fazem? Ou antes de entrar, ficam assim, mas será que eu vou fazer? Então, assim, todo mundo que se matricula no curso de inglês faz? Não. Mas todo mundo que se matricula e faz e se esforça, tem o resultado, você sabe disso. Todo mundo que se matricula numa academia e frequenta direitinho, tem o resultado. Todo mundo que vai no nutricionista e segue aquela dieta, tem resultado. Todo mundo que faz um programa de coaching e segue o passo a passo, tem resultado. Mas a pessoa, às vezes, antes de decidir, o que ela faz? Ela pensa, mas será que eu vou fazer? E aí ela começa a se sabotar. Então você precisa, naquele momento, como você resolve essa objeção? Você ajuda a pessoa a se autorresponsabilizar, a se responsabilizar por aquela situação, por aquela decisão e principalmente pela atitude dela depois. Porque se existe um problema, existe uma dor,
aqui a solução não vai cair do céu. Ela vai precisar se movimentar. Ela vai precisar realizar para que as coisas aconteçam, né? Depois da própria capacidade, a outra objeção é com relação a valor. Normalmente as pessoas acham que é por causa de preço, né? Mas não é preço. Gente, ninguém questiona preço. O que as pessoas questionam é valor. Qual que é a diferença de valor e preço? Você sabe? Valor é aquilo que você entrega, é a solução que você leva. Preço é o valor monetário que você recebe pelo serviço, pelo produto que você disponibilizou ali. Então, valor é o que você gera para a pessoa, é o que você leva para a pessoa, é a solução. E preço é o quê? O dinheiro. O dinheiro que você recebe em contrapartida. Conceitualmente, o que é uma coisa cara? É uma coisa que o valor percebido é menor do que o preço praticado. Quem olha, seja o que for, o produto que for, que tem um valor percebido baixo e um preço considerado superior a esse valor percebido, a pessoa vai olhar e vai dizer, é caro. E quando a pessoa tem o produto, serviço seu, tem um valor percebido alto, mais alto do que o preço divulgado, o preço anunciado, o preço praticado, qual a percepção que a pessoa tem? Que aquilo vale mais do que custa. Então é barato. É essa a diferença de barato e caro. Então o que você faz para você nunca mais ouvir que seu produto é caro? Gera valor, mostra o valor. Ajuda o cliente a enxergar, a perceber o valor. A gente não consegue, gente, abrir a cabeça da pessoa e colocar isso na cabeça dela. Mas o que a gente tem que fazer é, na jornada do cliente, dar as informações nessa sequência que eu te ensinei hoje, para que você consiga prepará-lo para ver valor mais do que preço. Se você faz um bom processo de jornada de cliente, se você começa a gerar muito valor e mostrar para ele que realmente aquela solução é tudo que ele precisa para resolver aquele problema específico que ele tem, muitos clientes não vão nem te perguntar o preço, eles vão dizer, eu preciso. E aí ele já falou o que ele quer. E depois ele fala, como é que eu faço para te pagar? Entende? E aí você tem que ter estabelecido. Você vai lá e fala, olha, cartão você pode dividir, você pode fazer o boleto, você pode... Enfim, você vê como é que você vai fazer. Você já precisa ter isso claro. Mas o cliente, ele não questiona preço. Vou repetir uma frase. O seu cliente vai parar de questionar preço na hora que ele entender que aquilo que você oferece, seja produto ou serviço, vale mais do que custa. Todo produto que vale mais do que custa é barato. Todo produto que custa mais do que vale, do que o cliente percebe valor, é caro, é considerado caro. Então, beleza, né? Essa é a quarta objeção, que diz respeito a valor e não preço. Então, não fala que preço é problema. A questão é você que precisa ajudar o cliente a perceber melhor o seu valor. Mel, mas eu já falei de tudo, já fiz de tudo. Será que ele é seu cliente ideal? Talvez você esteja colocando energia num público que não é o seu público ideal. Então, se a sua comunicação tem 2 pontos para você cuidar disso aí. Se você está se comunicando bem com esse cliente, se você está realmente gerando valor para ele, né, para ele perceber isso, ou se você está direcionando todo o seu esforço, toda a sua energia para o público certo, né? Isso também é importante você ver. Vamos lá. Quinta objeção, que é o quinto erro que você faz. Tempo. Quantas pessoas falam, mas eu não tenho tempo. Não, eu sou louca para poder ir para academia, mas eu não tenho tempo. Eu quero sim poder ir num show de música, assim, que eu gosto, mas eu não tenho tempo. Gente, a pessoa que fala que não tem tempo, não adianta você argumentar sobre o valor da coisa, não adianta você argumentar sobre nada que eu falei aqui antes. Quando a pessoa argumenta sobre tempo, o que você tem que dizer para ela é prioridade. O quanto que isso é importante para você. Se a pessoa fala que o problema é tempo, eu quero muito te contratar, mas eu não tenho tempo para isso agora. Você pode ter certeza, isso não é uma prioridade para ela naquele momento. E aí, mesma coisa, duas possibilidades de erro. Ou porque não é mesmo, e aí não é seu cliente ideal, não é, tá tudo certo com isso, tem uma fila de gente querendo. Só precisa chegar nas pessoas, atrair as pessoas certas. Ou então, é sim uma prioridade, mas a pessoa não tá ligada nisso. E aí, onde você tem que cutucar? Na dor. Mostrar para ela o que tá acontecendo. Ela tá adiando a solução. Ela tá inventando desculpa que ela não tem tempo. Porque quando a gente quer, a gente arruma tempo, não arruma? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente arruma tempo. Ontem eu tive um monte de atividades no meu trabalho aqui que fugiram da minha rotina. Um monte de coisas, outras coisas que eu precisei
fazer desvio de rota, assim. Coisas que não estavam dando muito certo, eu precisei ajustar, precisei falar com algumas pessoas que eu não tinha programado, mas precisava da minha ajuda, eu precisei conversar. Enfim, meu dia não rendeu tudo que eu queria ter rendido. E eu queria muito planejar essa live, como eu fiz para poder dar esse conteúdo foda para você que é agora. Você viu a hora que eu fiz esse conteúdo, que eu esquematizei o conteúdo? Claro que isso aqui é fruto de anos de meu trabalho, de estudo, de acompanhamento de centenas e centenas de mulheres que empreendem, mas colocar no papel, eu coloquei... Quantas horas agora? São 9 e pouco da manhã, né? Para quem vai ver reprise, não sei que horas que é. Mas eu fiz isso, era 3 horas da madrugada. Meu, coisa maluca, é prioridade. Para mim era importante. Eu não queria desmarcar a live, não queria. Eu não queria chegar aqui dizendo aleatoriamente que eu me lembrasse. Eu queria ter um escopo, eu queria ter uma estrutura, eu queria ter um passo a passo para te ajudar, para entregar aquilo para você de uma forma que você aplica, que você pega e usa. E isso para mim faz muita diferença. Então, essa coisa de falta de tempo, gente, na boa, não é motivo, é desculpa, a menos que não seja prioridade para a pessoa. E aí você precisa entender, se é uma prioridade, a pessoa está desconectada da dor dela e você precisa cutucar mais a dor, voltar um pouquinho a jornada do cliente e dar mais elemento de dor para ela entender que ela precisa, ou se você vai realmente admitir que tudo bem, que não é prioridade, porque não é seu cliente ideal, deixa aí e que venham outros, tá? Último ponto, última objeção, que é um erro também que você comete, talvez esse seja o erro que mais pessoas cometem na hora de querer vender. Pressa. Eu recebo muita mensagem assim, meu, eu tô adorando suas lives, eu adoro seu trabalho, mas tenho pressa, eu preciso vender hoje, eu preciso vender amanhã, eu preciso pagar minhas contas. Então eu vou te falar, calma. Você ficar ansiosa e você ficar se pilhando, você não vai se ajudar e ter resultado. O que você precisa fazer agora é o que você não fez até agora, que é estruturar. Que é pegar esse passo a passo que eu estou disponibilizando e fazer. Entender qual que é o seu cliente ideal, entender qual que é o nicho específico que você vai atuar. Se você está trabalhando hoje de forma muito aberta, muito ampla, especifica, escolhe um público específico, coloca a sua energia nele. Pensa quais são os conteúdos de valor que você precisa disponibilizar para essas pessoas para que elas tenham em você uma referência. O que gera autoridade, seja em qualquer tipo de trabalho, não é diploma, gente. E olha, assim, eu tenho, além da graduação, 2 pós-graduações, eu sou uma pessoa de, assim, sempre valorizei muito essa formação acadêmica, essa questão acadêmica toda. Mas hoje, depois de 5 anos empreendendo e acompanhando essa mulherada empreendendo, o que eu posso dizer, assim, com todas as letras o que te faz ter sucesso, o que te faz ter autoridade é você definir seu público, é você gerar valor de verdade, é você gerar resultado e você mostrar para as pessoas o resultado que você tem. Então, mais importante do que diploma é o resultado que você gera, aquele problema que você resolve. Então, foca nisso. E isso é uma super oportunidade, porque se aquela carreira que você teve até agora não faz sentido, você pode começar uma novinha do zero agora. Eu vejo todo dia no PNC gente começando coisa do zero. E é assim, é se conectando com a sua essência, com seus valores, com suas paixões, com seus talentos, com quem você quer ajudar, com a missão que você tem na sua vida. E começando a agir, mesmo, de peito aberto, gerando valor. Meu, eu morro de vergonha. Vê se eu vou fazer live, vê se eu vou ficar fazendo post todo dia. Meu, você quer essa mudança? Você quer ter sucesso empreendendo? É uma decisão. Você pode continuar no mundo corporativo, você pode procurar um outro emprego, você pode fazer um concurso público, mas é isso que você quer? Para empreender, você vai precisar decidir e agir. Todo dia com consistência. E é isso, é esse passo a passo que eu tô te falando aqui. Que é você escolher certo a sua paixão, que é você gerar muito valor para as pessoas, que vai despertar nelas esse sentimento de reciprocidade, e aí sim você monetiza. Então é isso. Estou muito feliz de poder estar aqui, né? Cuidado com a pressa para vender. Então foca em relacionamento, foca em conteúdo, né? O que mais se fala hoje, gente, é marketing de relacionamento, é embalde marketing, né? Marketing de conteúdo, é geração de valor. Foca nisso. As borboletas vão vir no seu jardim. Você pode confiar, viu? Fica com Deus, estou muito feliz de estar aqui. Compartilhe, me ajuda compartilhando. Deixa seu coraçãozinho aí, seu curtir. E compartilha com as suas amigas, mães, que estão se sentindo hoje chamadas a empreender, mas morrendo de medo de começar. A gente sabe, esse conteúdo vai fazer muita diferença para elas.